Antes de orarmos juntos, quero te convidar a refletir profundamente. Deus não está à procura de performances impecáveis. Ele não se impressiona com palavras bonitas ou aparências religiosas. O Senhor procura por um coração verdadeiro, mesmo ferido, mesmo cansado, mas disposto a voltar. Em tempos onde é fácil parecer piedoso por fora e vazio por dentro, Jesus continua nos chamando para algo mais. Uma fé viva, que transforma, que obedece, que responde com sinceridade. Assim como no Evangelho de Mateus, onde 2 filhos foram chamados, mas apenas um obedeceu de fato, não pelas palavras, mas pela ação. Somos convidados a examinar nossas próprias atitudes. Quem temos sido diante do chamado de Deus? Talvez você tenha se reconhecido no primeiro filho da parábola, aquele que disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi. Às vezes, a nossa vida espiritual também começa com resistência. Dizemos não com atitudes, com escolhas, com silêncios. Fugimos do chamado por medo, orgulho ou simplesmente por estarmos presos em nossos próprios caminhos. Mas a beleza do Evangelho é esta: o primeiro não precisa ser o último. Deus valoriza o retorno sincero mais do que a obediência aparente. Ele não rejeita quem volta com arrependimento. Ao contrário, ele corre ao encontro como o pai do filho pródigo. Você pode ter errado, adiado, fugido, mas se o seu coração se quebranta hoje, Deus está pronto para te receber. O segundo filho disse: sim, Senhor, mas nunca foi. É sobre isso que Jesus nos alerta: palavras sem ação, fé sem entrega, religiosidade sem transformação. É possível dizer amém com os lábios e não com a vida. É possível frequentar cultos, cantar louvores e ainda assim manter o coração distante de Deus. O verdadeiro sim se expressa na prática, no perdão oferecido, no amor demonstrado, na renúncia feita no secreto. Deus não se engana com aparência. Ele vê o coração e busca sinceridade, mesmo que imperfeita. É melhor um não seguido de arrependimento do que um sim cheio de falsidade. Hoje, você pode alinhar palavras e atitudes. Jesus não contou essa parábola para entreter. Ele confrontou religiosos que pareciam corretos, mas estavam distantes da vontade de Deus. Não é sobre reputação, mas sobre coração. Não é sobre quantos versículos você posta, mas quantos você vive. A fé verdadeira se reflete nas pequenas escolhas diárias, na forma como tratamos os outros, na maneira como lidamos com o perdão, com o orgulho, com a obediência. Não se trata de religião exterior, mas de um relacionamento interior. Jesus quer formar em nós uma vida autêntica que glorifica a Deus mesmo quando ninguém está olhando. A parábola nos ensina que o arrependido ainda é bem-vindo. Deus não fecha a porta para quem volta. O filho que negou a vontade do pai ainda foi para a vinha e foi aceito. Talvez você pense que já é tarde demais, que errou demais, que se afastou demais. Mas a graça de Deus cobre distâncias impensáveis. Ele não busca perfeição, mas sinceridade. O campo ainda está aberto. O convite ainda é válido. Você ainda pode dizer: Pai, eu quero fazer tua vontade. E esse sim pode mudar tudo. Em Mateus 7:21, Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do Pai. Isso é forte. A fé não é performance, não é palco, é prática. É obedecer quando ninguém vê. É escolher a cruz em vez do aplauso. É no secreto, no escondido, no ordinário, que mostramos se nosso sim é verdadeiro. É fácil parecer espiritual. Difícil é amar de verdade, perdoar sem recompensa, servir sem plateia. Mas é aí que Deus está. Vivemos numa era de imagem, likes, curtidas, stories, filtros, mas diante de Deus não há máscara que esconda. Ele não está procurando os que impressionam, ele busca os que se quebram,
que oram em silêncio, que perdoam em lágrimas, que obedecem mesmo quando ninguém está vendo. A fé verdadeira é silenciosa, mas poderosa. E Jesus nos convida a abandonar a espiritualidade de fachada e abraçar a obediência sincera, aquela que transforma a vida, não só a aparência. Jesus falou sobre solos, o duro, o raso, o espinhoso e o fértil. Nosso coração também é solo. Às vezes está endurecido pela dor, superficial pelo orgulho ou sufocado pelas distrações do mundo. Mas Deus pode tratar esse solo. Ele arranca os espinhos, ele quebra a dureza, ele rega com graça. E quando o coração está pronto, a palavra cresce, frutifica, transforma, não apenas emociona. Deus quer que você seja solo fértil, onde o Evangelho crie raízes profundas. Mesmo quando falhamos, Deus permanece. Sua misericórdia é renovada. Seu amor não recua. Ele não se impressiona com o nosso currículo espiritual, mas se comove com o coração arrependido. A boa notícia do Evangelho é essa: ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há graça. Você pode começar de novo, 1000 vezes se for preciso. Deus valoriza o retorno, não a perfeição. Senhor, hoje reconhecemos que nem sempre dissemos sim com a vida. Muitas vezes fugimos, negamos, deixamos para depois, mas o teu amor continua nos chamando. E hoje, com o coração aberto, queremos obedecer. Queremos viver o teu querer. Tira de nós as máscaras, os medos, os ruídos. Planta em nós obediência, fé, perseverança. Faz de cada palavra uma atitude, de cada oração uma decisão. Que nosso sim seja sincero. Que o teu reino venha, não só sobre nós, mas através de nós. A verdadeira mudança começa no interior, quando permitimos que o Espírito Santo transforme cada área do nosso ser. Não estamos sozinhos nessa jornada. Deus caminha conosco, mesmo nos momentos de dúvida e fraqueza. É na entrega sincera que encontramos força para continuar, mesmo quando tudo parece difícil ou incerto. A fé que persevera é a que Deus honra. Não se desanime pelos tropeços do passado. Cada passo de volta para Deus é um passo em direção à liberdade e à restauração. Ele não guarda rancor, não mantém listas de erros, mas nos acolhe com braços abertos, prontos para renovar nossa esperança. A porta da graça está sempre aberta para quem decide entrar de coração aberto e sincero. Por isso, hoje, mais do que nunca, é tempo de escolher a vida que Deus oferece. Uma vida de amor, verdade e propósito. Que nossas ações falem mais alto que as palavras e que nosso coração seja terreno fértil para as sementes do Evangelho. Levante-se. Decida caminhar com Jesus e testemunhe a transformação que só Ele pode fazer acontecer em você. Se você está pronto para dar esse passo de fé e transformação, escreva nos comentários: "Eu escolho Jesus", e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança hoje. Vamos caminhar juntos nessa jornada de renovação.